Esse vídeo atrasou, hein? Tier list da terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil. Essa ordem de seleção aqui é aleatória. Aleatoriamente o Valmir ficou como o último pra gente elencar aqui. Mas ele tem que ser o primeiro, porque ele é o protagonista dessa temporada. E ele carregou essa temporada que não foi boa nas costas, né? Para muitos ele estaria aqui, em último lugar. E para alguns ele estaria no topo. E para absolutamente ninguém ele estaria em qualquer outra posição. Essa temporada foi sobre o Valmir. E ainda bem. Eu, com o meu olhar clínico voltado para o entretenimento, tenho que colocar o Valmir no topo, o maior participante de todos os tempos. O maior de todos os tempos. O Valmir foi de fato o maior participante de todos os tempos, porque ele foi realmente um participante, diferente do pai da Tâmara, que não foi um participante. Teve uma história na cabine muito foda. Ele perdeu essa história e ele conseguiu ganhar outra. Você pode odiar o Valmir, mas não deveria. Sem ele, essa temporada não existiria. Eu realmente acho que ele foi o maior participante de todos os tempos. Ele foi o que mais entregou entretenimento. Em um reality show, a perspectiva tem que ser sempre a do entretenimento. Portanto, Valmir, muito obrigado por ter participado. Valmir, eu não sei se você nasceu para casar, mas eu afirmo que você nasceu para o entretenimento. Nesse canal nós não aceitamos críticas ao Valmir. Seu único defeito é se chamar Valmir mesmo. O próximo é o Ítalo. O Ítalo não faz parte dos participantes que formaram um casal, mas ele é muito importante. Importante a ponto de ele ter fechado o último episódio do reencontro. Eu particularmente não gostei do Ítalo, não consegui engolir esse cara. Eu achei ele um cara bem desequilibrado. Achei ele ligeiramente agressivo também. Eu pessoalmente não gostei do Ítalo. Agora, a gente tem que olhar pela perspectiva do entretenimento, e isso o Ítalo entregou. Portanto, as minhas razões pessoais serão deixadas de lado. Aqui não dá, né? Mas também tá pro meio pra cima, né? Na lista da temporada passada, eu fiz uma analogia com o ex-participante do Big Brother. Dessa vez eu vou fazer com o ex-participante da Fazenda, porque o Ítalo é o Theo Becker de Casamento às Cegas. O Theo Becker na Fazenda, para quem não lembra, né? Acho que foi a primeira edição da Fazenda. O Theo Becker, segundo o próprio Theo Becker, interpretou um personagem que queria arranjar treta com todo mundo. Acho que o Ítalo foi o mais próximo do Theo Becker que a gente chegou em Casamento às Cegas. Ele é maluco. É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó, na tua cara. Em seguida nós temos o Jarbas, né? O Jarbas é um cara ok. Ele cometeu um deslize. Fica cachaça? Me dê, babá. Mas também não é nada de outro mundo. Acho muito maneira a relação que ele tem com a filha dele. Eu tento usar a razão aqui, mas eu vou ter que usar a emoção. Que eu gostei muito da relação dele com a filha, com a ex. Vou botar ele acima do Ítalo. O Jarbas é um cara pronto para casar. Ele tem os seus defeitos, mas nada que o impeça de casar. Acho que faltou um pouco de carisma pro Jarbas, mas não me desagradou, não. Então vou deixar ele aí. O próximo é o Daniel e eu vou pular o Daniel. Inclusive eu vou dar um spoiler. Eu só vou avaliar o Daniel junto com o par dele em Casamento às Cegas. Porque eu preciso fazer uma comparação muito importante que faz todo sentido e vocês vão me entender. Aliás, nem é uma comparação, é uma constatação. Porque o que eu vou dizer aqui é irrefutável. Então vamos pular para o Menandro, ou Mena. Primeiro que o nome dele realmente é Menandro, tá? Não é Leandro, é Menandro, mas chamou ele de Mena. Mena que para quem não sabe, também é um lateral esquerdo chileno que jogou no São Paulo. O Mena tem uma semelhança com o Jarbas, que eu coloquei aqui em cima. Ambos são pais, e são pais maneiríssimos, mas foi pouco explorado isso no Mena. O Mena, por si só, falta carisma. A verdade é essa. O Mena não nasceu por entretenimento. Eu acho que ele não vai ficar em último, tá? Mas eu vou ter que deixar ele em último por enquanto. E ele merece ficar em último por enquanto. Porque ele quebrou o pacto dos homens.
Ele foi o único que não cumpriu o combinado. E eu, que levo muito a sério a broderagem, fiquei ofendido pela postura do Mena. Ele vai ficar por último por enquanto, mas ele não vai ser o último. Depois a Maria, né? A famosa Maria. Entre as mulheres, sem dúvida, a Maria foi a protagonista. Foi muito sobre a Maria esse programa. O começo do programa foi só sobre a Maria. Bizarro. Eu não sei por que deram tanta relevância assim pra ela. Talvez porque ela seja muito bonita, com todo respeito. E ela teve duas histórias importantíssimas ali. Uma na cabine, que foi interessantíssima, e a outra na convivência, que não foi tão interessante. A Maria sofre o mesmo problema do Mena. Falta carisma na Maria. Só que a Maria tá acima do Mena. Pra Maria não faltou enredo. Faltou só carisma mesmo. Porque a história ela teve. Apesar das duas histórias que foram sobre ela no programa, tanto nas cabines quanto na convivência, a coisa mais interessante da Maria foi a relação dela com a mãe dela. Eu sugiro aos amigos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas a fazerem um vídeo, um caso de estudo da Maria com a mãe dela. Dá para fazer um TCC de psicologia sobre a Maria e a mãe dela. A Maria e a mãe dela extrapolaram todos os limites de Mommy Shoes. Depois o Renan. Muito difícil de avaliar o Renan, cara. O Renan ele é muito fechado. Durante o programa ele é indecifrável. Ele foi vítima de uma mentira na época das cabines. Mas teve um capítulo em específico da convivência que ele vacilou absurdamente. Que ele foi o maior vacilão da história do programa. O Robert da segunda temporada foi vacilão depois do programa. O Renan foi o maior vacilão durante o programa. O Renan, ele parece ser muito gente boa, mas não dá pra você cravar que ele é gente boa, porque ele é muito fechado. Ele não se abre. Depois, né, a gente até entende porque ele é assim. Ele fala que ele já passou por relacionamento abusivo e isso é uma merda mesmo, a gente sabe. Mas, porra, ele parece ser uma pessoa muito maneira. Tem muitos amigos, muitas amigas e, tipo, todo mundo parece ser muito maneiro. Mas ele é um cara tão fechado que ele não consegue se revelar um cara maneiro pra gente que tá assistindo. Eu ia colocar enigmático, não coube. O Renan é um enigma, assim. Não dá pra saber muito sobre ele só com base no que a gente assiste. Ele parece ser um cara maneiro. Mas eu não consigo bater o martelo nessa questão, porque não dá. Ele é muito fechado, ele não consegue se expor. Agora vamos de spoiler. Eu disse que eu ia avaliar o Daniel com o par dele. E chegou aqui ele e o par dele, Daniel e Daniela. Curiosamente, ambos têm o mesmo nome, né? Um no masculino e a outra no feminino. É aqui que o Mena e a Maria vão subir. Antes de fazer a minha comparação, eu vou ver se eu tenho algum comentário individual para fazer sobre eles. O Daniel é muito bobão, muito infantil, mas não é por isso que ele está em último, não. Eu tenho plena consciência de que eu não tenho moral nenhuma para chamar ninguém de bobão. Mas ainda assim eu acho que eu sou menos bobão que o Daniel. A Daniela forçou muito o personagem pra mim de encalhada. Eu até entendi o sentido que ela falou. Falou, peguei vários buquês de casamento e nunca casei, tal. Mas assim, cá entre nós, Daniela, você é bonita, tá? Então você não é encalhada. Você só é encalhada se você quiser ser encalhada. A Daniela, ela me lembra um pouco a Amanda do BBB 23. A Amanda era uma médica loira com viagem internacional e que vive na alta sociedade, sei lá, que falava que era uma mulher fora dos padrões. E eu tinha um pouco desse sentimento com a Daniela quando ela falava que era encalhada. Eu duvido que essa mulher tenha ficado 6 meses sem beijar alguém. Duvido. Agora sim a comparação, ou como eu prefiro chamar, né, a constatação. O Daniel, ele é um cara empreendedor, tem aquela veia empreendedora, sabe? O Daniel é um filhinho da mamãe, sem querer ofender. Ele tem esse espírito empreendedor, que é o mais importante. E a Daniela é uma moça muito regrada, a ponto de querer estabelecer regras para o marido, né, ou o noivo, sei lá, sobre a alimentação dele. Daniel é um cara que gosta muito de doce. E eu não tenho como julgar isso, né? Quem não gosta de um docinho é maluco. Eu, particularmente, não posso ver um docinho assim dando mole
que eu vou lá e ó, pei. Agora é você, caro telespectador, reflita comigo. Uma mulher que controla a alimentação do marido e esse mesmo marido tem uma veia empreendedora. Te lembra alguém? Você consegue pensar em um casal exatamente como Daniel e Daniela? Eu consigo. Primo Rico e Mayra Card. Exatamente. Eles são o Primo Rico e a Mayra Card de Casamento às Cegas. Aliás, eu acho até que eles são o Primo Rico e Mayra Card. Eu tenho certeza que eles quatro são as mesmas pessoas. E é por isso que eles ficaram em último lugar na tier list. Chega a ser até ofensivo para mim ter que acompanhar Primo Rico e Mayra Card. Eu vejo de vez em quando alguma coisa sobre eles na Choquei e já fico muito triste. E infelizmente, graças ao Casamento às Cegas, eu tive que acompanhar a rotina de Primo Rico e Mayra Card. Não tenho a menor condição de acompanhar Primo Rico e Mayra Card. Depois a Agatha. Vou dar uma opinião impopular aqui. Eu, particularmente, achei a Agatha chata. Não muito chata, chata no ponto certo. Só que eu não consigo julgar a Agatha, porque toda vez que ela era chata, o tempo deu razão para ela. Toda a implicância que ela tinha, no final das contas, ela estava certa. Então como que eu vou julgar essa mulher, pelo amor de Deus? Se ela não erra, porra. Essa mulher é a intuição em pessoa. Se o marido dela pensar em trair ela, ela vai saber. Essa mulher tem uma intuição fodida, bicho. Eu vou colocar a Agatha acima do Renan. A Agatha é o que nós chamamos no BBB 20 de fada sensata. Porque ela tem alguns traços de personalidade que desagradam, mas ela não erra. Não dá pra botar ela em tipo nunca errou, porque ela não é um grande exemplo, porque ela implica com muita coisa e isso acaba sendo chato. Só que toda a implicância dela é justificada em algum momento. A Agatha é tipo, você pode até não gostar, mas você não consegue provar que ela tá errada. Depois a Karen, eu adorei a Karen. Se o Valmir é o maior participante de todos os tempos, a Karen é a maior participante de todos os tempos. Sejamos justos aqui, a Karen também entregou muito entretenimento. Acho que para alguns ela entregou até mais do que o Valmir. Não na minha visão, porque a Karen não teve tanto destaque quanto o Valmir, sobretudo nas cabines. Ela teve mais destaque na convivência. A Karen é totalmente sem noção, sem filtro, só que isso não é uma crítica, tá? Isso é um elogio. Toda vez que ela zoava a altura de um dos participantes, eu rachava o bico. A Karen tem um poder de causar constrangimento que pouquíssimas pessoas têm. E ela tem esse poder sem ficar constrangida. Às vezes ela parece um anjo de tanta inocência assim. Às vezes ela fala umas coisas que parece que é uma criança que está dizendo. Porque é tanta sinceridade que nós da vida adulta não estamos preparados para isso. Ela fala com uma naturalidade, ela não se constrange nem um pouco em falar o que ela pensa. E isso para um reality show é maravilhoso. É o mesmo caso do Valmir. Eu não sei se a Karen nasceu para casar, mas pro entretenimento eu tenho certeza que sim. A Karen é um cristalzinho do entretenimento a ser lapidado. Esse canal também não aceita críticas da Karen, mas acho que ninguém critica muito a Karen, porque ela também sofreu. Acho que ela não tem hater não, diferente do Valmir. Por último, a Bianca. Se eu não me engano, a Bianca talvez ela tenha sido a primeira pessoa que apareceu na tela nessa temporada falando que ela é PCD. E assim, eu fico um pouco constrangido porque eu não encontrava a deficiência da Bianca. Só encontrei quando ela se encontrou com o par dela, porque ele citou a deficiência dela, deve ter sido perguntado, e ele acabou citando a deficiência dela, e foi só aí que eu vi, porque eu procurei e não achei. Impressionante, né? O meu grau de percepção. Como é que eu vou casar assim? A minha mulher vai perguntar com quem eu tava em evento tal. Não vou saber, cara. Não reparei nem que a Bianca tinha uma deficiência na mão, entendeu? Mas achei foda. Ela tratou isso como uma causa no reality e com muita seriedade, mas também sem ser uma pessoa desagradável. A Bianca nunca errou, cara. A Bianca é muito sensata, muito madura.
teve um probleminha ali na relação dela que ela soube contornar muito bem, soube lidar muito bem. Não tenho o que falar de mal da Bianca. Ela nunca errou mesmo, não tem nenhuma fala problemática, nenhuma postura equivocada. A Bianca nunca errou. A Bianca deu aulas. Essa temporada as mulheres também tinham alguns defeitos. A Bianca foi sem dúvida a mulher mais posturada, né, vamos dizer assim, dessa temporada. Encerramos a nossa tier list da terceira e até então última temporada de Casamento às Cegas Brasil. Eu peço para comentarem, eu peço para dar like, ninguém faz isso. Tô pedindo, mas dessa vez é só como uma indireta, tá? Mas se puder, pelo menos dá o like aí, faltou like no último vídeo, entendeu? Faltou. Eu fiquei bolado, até por isso eu atrasei um pouco mais, fiquei meio desmotivado. Enfim, se puder comentar, se puder compartilhar, se puder se inscrever, tudo isso eu agradeço muito, mas eu também estou percebendo que ninguém se importa muito com o fato de eu pedir isso, né? Um cheiro, um beijo, deve demorar para que eu poste outro vídeo. Agradeço muito a quem acompanhou esse vídeo, quem acompanhou os 3 vídeos, então eu agradeço demais. Todos vocês moram no meu coração e é isso. Talvez eu volte, talvez não. Até breve ou não. Não sei. Espero ter ajudado.